Bem-vindo ao canal Ismenio MD. Hoje vamos falar praticamente sobre a malária. No tema de hoje, vamos abordar um pouco sobre a fisiopatologia, o quadro clínico e o tratamento da malária. Antes de dar início com a aula, gostaria de pedir para todos que estão a assistir o vídeo, né, que se subscrevam, e para os que já são subscritos, né, que acionem o sino das notificações e que também coloquem o like no vídeo. Então vamos para a aula. Hoje praticamente vamos falar da malária, né, como eu disse anteriormente. E esse tema aqui é muito importante, né, ao nível do nosso país, né, porque é uma região endêmica, né. Então, estamos dentro de uma região endêmica, né, por essa patologia, malária. Então, existem muitos casos de pacientes com malária ao nível das unidades sanitárias. Então, dada essa importância, né, é importante que todos saibamos sobre essa patologia, né. Então, é por isso que hoje vou abordar um pouco sobre a fisiopatologia para entender como é que afeta o organismo essa patologia e o quadro clínico que todos nós já sabemos, né, que simplesmente vou estar aqui a repisar naquilo que são pontos essenciais. E também vou falar do tratamento que é muito importante, né? Que vou abordar praticamente sobre a primeira linha, segunda linha e também a primeira linha alternativa. Indo praticamente naquilo que é fisiopatologia, né? Então, na fisiopatologia nós temos que saber que existe aquilo que é o vetor, o principal vetor, né, da transmissão dessa doença, que é o mosquito anófilo, né? Esse mosquito, né, que é praticamente fêmea. Então, esse mosquito pica o indivíduo, né? E picando o indivíduo, vai transmitir aquilo que é o plasmódio, né? Nós podemos verificar aqui o mosquito anófilo picando a mão de uma pessoa. Então, picando a mão de uma pessoa, ou picando o indivíduo, o que vai acontecer? Vai transmitir aquilo que é o plasmódio, né? Mas, antes de transmitir, o próprio mosquito infectou-se, né, por esse plasmódio. Então, tendo se infectado por esse plasmódio, o plasmódio, ao nível daquilo que é o estômago do mosquito, nós podemos observar aqui, há um processo né, de reprodução. Esse processo de reprodução é conhecido como reprodução sexuada, porque temos gâmeta masculino e gâmetas feminino, né, do próprio plasmódio, que vão se unir, né, que é o processo de fecundação, e assim vai dar origem ao que? A outros plasmódios. Então, dando origem a outros plasmódios, passam para onde? Passam para as glândulas salivares do mosquito. Então, nós podemos observar aqui nessa seta aqui, glândulas salivares de mosquitos, a passagem do plasmódio, né, que está ao nível do estômago, que houve aquela reprodução sexuada e passando para quê? Para o nível das glândulas do mosquito. Chegado ao nível das glândulas do mosquito, então pica o ser humano. Então, picando o ser humano, né, pela trompa, né, do próprio mosquito, então passa para a corrente sanguínea, aquilo que é os plasmódios. O plasmódio passado para a corrente sanguínea, né, podemos verificar aqui a seta, né, passado para a corrente sanguínea, passa para o fígado. Chegado ao fígado, há um processo de replicação que nós vamos ver mais a posterior. Após esse processo de replicação a nível do fígado, passa para as hemácias também, que vamos ver também mais a posterior como é que acontece esse processo de replicação ao nível das hemácias. Então, falando praticamente do próprio plasmódio, né? O próprio plasmódio. Existe praticamente 5 tipos de plasmódios. Quais são esses 5 tipos de plasmódio? Praticamente temos plasmódio falcíparo, né, que é o plasmódio mais comum e mais severo ao nível do mundo no geral.
E também temos o Plasmodium vivax, né? Temos aqui o Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, e temos Plasmodium malariae, né? E Plasmodium ovale. Então, como eu disse que são 5, existe um outro plasmódio que foi descoberto recentemente, que é o plasmódio quinolense, né? Então, esses 5 plasmódios, né, são os que causam aquilo que é a própria malária, né? Mas hoje vamos falar, ou vamos cingir muito mais naquilo que é o plasmódio falciparum, porque é o plasmódio que está mais presente aqui em Moçambique, né? Então, praticamente todos que já adoeceram por malária, então podem ter se infectado por esse plasmódio aqui, o plasmódio falciparum, né? E outros tipos de plasmódios são menos frequentes, né? Mas existem. Então, mas estão mais presentes ao nível de quê? Na, nas Américas, né? Concretamente América do Sul, em Brasil, né? É mais frequente. Por exemplo, Plasmodium vivax, né? Então, sobre os plasmódios ainda, é importante referir que existem 2 tipos de plasmódio, esses falciparum e Plasmodium malariae. Esses plasmódios aqui têm uma característica um pouco similar, porque não apresenta aquilo que é hipnozoítos, né? Hipnozoítos. Então, esses hipnozoítos, né, vamos abordar mais a posterior, vamos entender o que são hipnozoítos, né? Para aqui, no nosso meio, né, por não existir esses hipnozoítos, então, praticamente não tem aquele processo de, chama-se de recaída, né? E nós vamos tratar, né, o paciente com antimaláricos e depois de um tempo, né, volta a infecção, né? Então esse processo de hipnozoítos, né, esses hipnozoítos é que levam praticamente a esse processo de recaída. Então, mas o plasmódio que concretamente leva a, os plasmódios que levam a isso são plasmódio, né, ovale e vivax. O plasmódio falciparum e malarial não levam a isso, só levam a um processo de recrudescência, né? Que não é praticamente uma recaída como tal, mas vamos perceber mais a posterior. Não, aqui é importante saber que existem esses 5 tipos de plasmódio, que o último tipo de plasmódio é o plasmódio quinolense. Os primeiros 4 são esses aqui, malariae, ovale, e malarial, ovale e falciparum, né? Vivax. Então, dando continuidade, como eu disse anteriormente, iremos falar um bocadinho do ciclo de vida, né, dessa própria malária. Então, esse ciclo de vida da própria malária, que faz parte da fisiopatologia, né? Então, nós vamos dividir, né, em 2 partes. Então, aqui subdivide-se em 2 partes. Como essas 2 partes? Temos a parte, né, que acontece, né, o ciclo de vida que acontece ao nível do mosquito, como disse anteriormente, que há uma reprodução sexuada ao nível do mosquito, mas que não nos interessa muito. Nós vamos abordar principalmente a parte, né, do ciclo de vida que corresponde ao ser humano, né? Nós, como podemos verificar nessa imagem, essa parte vermelha, né? Então, o que acontece principalmente? Então, aqui há aquele processo, a picada, né? Do ser humano, uma picada do ser humano por um mosquito. E um mosquito infectado, vocês vão entender que esse mosquito, como é que se infecta? Esse mosquito se infecta picando de novo um ser humano que já tem lá gâmetas, né? Tem lá gâmetas, então vai absorver aquelas gâmetas e aquelas gâmetas vão fazer o quê? Vão participar de um processo de reprodução sexuada ao nível do mosquito. Mas aqui, depois de participar desse processo de reprodução sexuada ao nível do mosquito, passa para o homem, não? A partir da picada, né? Que o homem já é o hospedeiro definitivo. Então, como eu disse, passando para o homem, vai levar praticamente, 30 a 60 minutos, né? Dentro da corrente sanguínea,
para atingir aquilo que é o fígado. Tendo atingido o fígado, né, podemos verificar aqui, tendo atingido aquilo que é o fígado, né, atinge o fígado em que forma, né? Vai atingir o fígado em formato de esporozoita, né? Esse em formato de esporozoita, atingindo o fígado, né? Que vai se ligar com uma determinada proteína a nível da membrana, né? Das próprias células hepáticas, então, que possibilita a entrada desse plasmódio ao nível do fígado. Entrando ao nível do fígado, vai se transformar em uma outra espécie, né? Que vai, não seja, não é uma outra espécie como tal, mas vai ter uma outra configuração, que é esquizogônia, né? Vai se transformar em esquizogônia. Como é que se chama essa esquizogônia? Chama-se esquizogônia tecidual hepático. Então, essa esquizogônia tecidual hepático passa de novo para transforma-se em uma outra, né? Vai se transformar em uma outra característica. Como é que é? Vai se formar em esquizonte. Então, dentro do fígado, então, também chama-se esquizonte hepático, esquizonte tecidual hepático. Passando já de esquizonte, vai se transformar já em última forma, né? Vai se transformar em última forma. Como é que é essa forma? Chama-se merozoide, né? Já o merozoide já é que é responsável, já podemos verificar merozoides, já é que são responsáveis, porque pela saída até ao nível das hemácias. Então, praticamente, o ciclo ao nível do fígado termina por aí, que, de uma forma detalhada, entra ao nível das células hepáticas em formato de esquizogônia tecidual, depois transforma-se, né, sofre várias divisões, transforma-se em esquizonte tecidual. Após transformar-se em esquizonte tecidual, vai transformar na última forma, né, que é merozoide, né? Transformando a nível do merozoide, já sai do fígado em direção às células eritrocitárias. Indo já para as células eritrocitárias, né, haverá mais um outro processo, né, mais um outro processo de replicação a nível das células eritrocitárias. Como é que é? A nível das células eritrocitárias, começa, né, como nós dissemos anteriormente, que é merozoita. A merozoita já chegado ao nível das células eritrocitárias vai ter que se transformar, né, em esquizogônia eritrocitária. Transformando em esquizogônia eritrocitária, depois, posteriormente, transforma também em trofozoita em anele, né? Transformando-se em trofozoite em anele, depois passa para uma outra forma que é esquizote eritrocitária. Depois de esquizote eritrocitária, volta a ser merozoita, né? Volta a ser merozoita, que depois, posteriormente, torna-se aquilo que é os gâmetas, né? Torna-se aquilo que é os gâmetas. Podemos observar aqui gametócitos, né? Podemos observar aqui os gametócitos. Então, esses gametócitos podem ser de dois tipos, né? Podem ser de dois tipos, gametócitos masculinos e gametócitos femininos. Mas esses gametócitos masculinos e femininos são os que o mosquito, na medida que pica né, para sugar aquilo que é o sangue, né, acaba puxando esses gametócitos aqui, né? Acaba puxando esses gametócitos que passam para o estômago, como disse anteriormente. Depois do estômago há um processo de reprodução sexuada e depois vai passar para as glândulas salivares do mosquito. Então, praticamente é um ciclo, né? Então, o mosquito se infecta com o homem, né? Mosquitos. Então, praticamente os mosquitos picam os homens que têm essas formas de gametócitos, né? E se infecta pelo homem e depois volta a transmitir, né, já numa outra forma, ou seja, numa outra configuração, o próprio plasmódio, né?
Então, praticamente é um ciclo. Esse ciclo que sai do homem para mosquito. Ou seja, do homem para mosquito e do mosquito para o homem. Né? Do homem para o mosquito e do mosquito para o homem. Então, dando continuidade. E como disse anteriormente, que falaremos um bocadinho do quadro clínico, né? Mas mais posterior vamos falar da malária, do quadro clínico da malária não complicada e do quadro clínico da malária complicada. Mas aqui vamos falar concretamente do quadro clínico, recorrendo-nos um bocadinho àquilo que é a fisiopatologia da malária. Então, após, né, essa infecção toda, a malária vai afetar diversos órgãos. Estamos a falar concretamente do rim, né? Aqui podemos verificar o rim. Estamos a falar do rim, então, infectando ou afetando aquilo que é o rim. Então, o que acontece? Concretamente, as hemácias, né, infectadas vão criar uma citoaderência ao nível dos glomérulos. Criando essa citoaderência ao nível dos glomérulos, vão levar aquilo que é insuficiência renal aguda, né? Então, o paciente pode apresentar uma hemoglobinúria. O que é hemoglobinúria? É urina com sangue, né? Por causa dessa aderência ou citoaderência de próprias hemácias infectadas ao nível dos glomérulos, levando aquilo que é hemoglobinúria. Não só, né, pode levar aquilo que é, como nós vimos, como vemos praticamente pacientes com malária, naquilo que é uma urina, né, em formato de Coca-Cola, que praticamente é pela presença de hemácias, né, que não estão visíveis, só podem ser visíveis ao nível do microscópio, que levam a essa coloração da urina em formato de Coca-Cola. Não só, né, também há um componente que leva praticamente a essa hemácia, né? Leva concretamente a essa coloração de urina em formato de Coca-Cola, que vamos ver mais a posterior quando estivermos a falar concretamente ao nível do fígado, né? Do que acontece ao nível do fígado. Então, e dando continuidade, nós também, ao invés de afetar aquilo que é o próprio rim, pode afetar aquilo que é o cérebro, né? Afetando aquilo que é o cérebro, leva aquilo que é a malária cerebral. Malária cerebral é praticamente como é que acontece? Acontece por causa daquela vascularização, né? Daquela vascularização, né? E microvascularização cerebral, né? Então, há praticamente as hemácias infectadas vão criar vão se aderir àquela microvasculatura e assim levando aquilo que é déficit sanguíneo, né, ao nível de uma determinada região do próprio cérebro e criando aquilo que é hipóxia e criando aquilo que é hipóxia, criando a hipóxia e também levando já a um quadro clínico de delírio, cefaleia, até que pode chegar à fase mais avançada, que é coma. Então, depois também pode, além de afetar aquilo que é o cérebro, também, por sua vez, pode afetar aquilo que é o coração, né? Pode afetar aquilo que é o coração. Não só pode afetar aquilo que é o pulmão, afetando aquilo que é o pulmão, praticamente pode levar aquilo que é edema pulmonar não cardiogênico. Então, esse edema pulmonar não cardiogênico e também pode afetar aquilo que é os intestinos, o tubo gastrointestinal. Então, afetando aquilo que é o tubo gastrointestinal, pode manifestar-se por uma diarreia profusa, né? Ou seja, pode levar aquilo que é diarreia profusa. E também pode afetar aquilo que é o fígado, né? Afetando o fígado, praticamente, como é que poderá se manifestar? Pode se manifestar muito mais por icterícia, né?
por icterícia. E um dos plasmódios que leva muito mais a icterícia ao nível, porque infectando o organismo, leva muito a icterícia, é o plasmódio falcíparo, né? É o plasmódio falcíparo. E também pode levar aquilo que é, né? E além de pode levar aquilo que é hepatoesplenomegalia, ou seja, pode levar aquilo que é aumento do tamanho pode levar aquilo que é aumento do tamanho do fígado, né? Que esse aumento do tamanho do fígado pode também em algum momento, porque o fígado está intimamente ligado com o baço, então não pode levar, pode influenciar assim o aumento também daquilo que é o baço, né? Também, a não ser por causa disso, também por causa de aquelas hemácias infectadas, né? São destruídas ao nível do baço, então praticamente o baço vai aumentar aquilo que é o seu processo funcional e também pode acarretar concretamente esse aumento do volume do próprio baço. Então leva praticamente àquilo que é hepatoesplenomegalia. Então, e dando continuidade, nós vamos falar já do quadro clínico, né? Formas clínicas da malária, como eu disse anteriormente, pode se subdividir em malária não complicada e malária complicada. Na malária não complicada por exemplo, uma síndrome febril aguda não complicada de sinais ou sintomas de doença grave, doença não grave, de doença grave, né? Mas praticamente aqui existe um quadro muito leve, né? Mas depois pode evoluir para um quadro mais grave, né? Que é nesse caso de malária complicada. Então, sendo esse quadro, como é que se caracteriza esse quadro muito leve? Caracteriza por febre, né? Caracteriza por cefaleia, né? Caracteriza por fraqueza, caracteriza por sudorese, insônia, artralgia, mialgia, diarreia e dor abdominal. Então, um paciente que apresenta praticamente esse quadro aqui, né? Então, nós vamos classificar como sendo a malária não complicada. Então, indo mais adiante, a malária complicada, praticamente como é que é? Qual é o quadro clínico da malária complicada? O quadro clínico da malária complicada, primeiro, é coma, o paciente está em coma, né? Segundo, né? O paciente ter aquilo que são vômitos persistentes, né? Aquilo que são vômitos persistentes. Terceiro, o paciente também pode apresentar aquilo que é dificuldade de deambular, ou seja, incapacidade de deambular e incapacidade de se alimentar. Então, caracterizamos como sendo malária complicada. Não só, o paciente também pode estar a apresentar o que? Apresentar aquilo que é icterícia, né? Então, como disse anteriormente, sobre afetando o fígado. Então, e na icterícia, delírio, né? Confusão mental, né? E não só. E também pode apresentar aquilo que é sangramento, assim, espontâneo. E ao nível laboratorial, já podemos observar aquilo que é trombocitopenia. A trombocitopenia tem que ser abaixo de 50. Então, aí sim podemos classificar como uma malária complicada. Então, dando continuidade. Como eu disse anteriormente, falamos um bocadinho do quadro clínico, né? Aqui apresentamos um quadro clínico de uma forma mais resumida, que pode afetar, como nós vimos na fisiopatologia, que afeta um pouco o cérebro, afeta o pulmão, afeta aquilo que é o rim, né? Mas aqui, praticamente podemos ver, quando é o cérebro, dor de cabeça, sistêmico, febre, falta de apetite, cansaço, dor. Então, na parte respiratória, tosse seca. Pode apresentar tosse seca, como eu disse anteriormente, que leva aquilo que é edema agudo do pulmão, né? Edema agudo, mas não cardiogênico, né? E fígado inchado, né? Como eu disse anteriormente, aí apresenta apresenta hepatoesplenomegalia, apresenta uma hepatomegalia, né? Mas também que depois leva
é uma esplenomegalia. E, como disse anteriormente, vômitos também, não podemos observar aqui, observar também vômitos, náuseas. Como tal, vamos para aquilo que é o diagnóstico diferencial. Como diferenciar uma malária de outras, né, patologias? Então, malária praticamente é uma entidade daquilo que é a síndrome febril, né? Síndrome febril. Então, para podermos diferenciar malária com outras patologias, né? Primeiro temos que ter essa característica febre, né? Então, todas as patologias que levam à febre, nós temos que diferenciar com a malária. Então, aqui temos praticamente algumas patologias, né? Então, mas todas, do início, todas que levam à febre. Então, febre em picos ou sem periodicidades. Então, vindo da região endêmica, com icterícia, esplenomegalia e anemia. Então, praticamente o paciente que vem já de uma região, como disse anteriormente, Moçambique é uma região endêmica. Então, um paciente que vem de uma região endêmica, ou estava na região endêmica, né, e apresenta febre, então praticamente temos que saber diferenciar esse paciente. Temos que pôr como suspeita a malária, né? Não só o paciente que apresenta icterícia, esplenomegalia e anemia também, em algum momento temos que diferenciar com a malária, né? Indo mais para essa componente anemia, claro que a malária também leva a anemia, né? Como disse anteriormente, nos exames laboratoriais, pode levar a uma trombocitopenia, também leva a anemia, né? Por quê? Por que anemia? Porque a malária, quando nós estamos a ver o ciclo, infecta aquilo que são os glóbulos vermelhos, né? Então, aqueles glóbulos vermelhos infectados depois irão sofrer um processo de destruição ao nível do baço, como disse anteriormente. E esse processo de destruição pode acarretar essa diminuição desses glóbulos vermelhos, então levando aquilo que é anemia. Então, aqui praticamente tem uma imagem, dá para ver melhor aquilo que é diagnóstico diferencial. Então, vamos diferenciar, por exemplo, cá em Moçambique é malária falciforme, né? Que é a espécie assim que infecta mais a população moçambicana, né? Malária por Plasmodium falciparum. Então, o que acontece? Temos que fazer um diagnóstico diferencial com todas essas entidades aqui que estamos a ver aqui. Praticamente hepatite, dengue, hemorragia, febre hemorrágica, febre tifoide, septicemia, leptospirose e febre amarela, né? Então, resumindo, vamos diferenciar com todas as entidades que levam à febre. Então, indo já para aquilo que é o tratamento, como disse logo no início do vídeo, que íamos abordar um pouco sobre o tratamento. Sobre o tratamento, primeiramente, para fazeres um tratamento, instituir um tratamento para a malária, tens que diagnosticar malária. Como vamos diagnosticar a malária? Pela clínica é possível diagnosticar, né? Mas temos que ter o diagnóstico definitivo, né? Que esse diagnóstico definitivo vem por meio laboratorial. Então, vamos usar microscopia e teste rápido, que é TDR, que é teste de diagnóstico rápido para a malária. Então, se der positivo, vamos efetuar o tratamento. Então, mas antes disso, nós para efetuarmos o tratamento temos que ter dois parâmetros. Temos que saber se é malária não complicada, como falei anteriormente, e saber se é malária complicada. Então, eu mencionei no quadro clínico o que é malária complicada, o que é malária não complicada. O quadro clínico de malária complicada, o quadro clínico de malária não complicada. Não vamos confundir aqui. Então, já diagnosticamos que é uma malária não complicada. Então, vamos instituir o tratamento. O tratamento vai ser com base nisto aqui, que é artemether lumefantrina. Artemether lumefantrina. E o paciente vai apresentar aquilo que é febre e tal. Então, nós podemos colmatar essa febre com paracetamol, ou seja, acetaminofeno. Então,
houve uma falência terapêutica contra a quartene e tal, ou seja, a trimetilumefadrina, então temos que instituir o tratamento com quinino oral, né? Ou referir, então, ou instituir o tratamento com quinino oral, ou referir. Referir é transferir para um especialista em malária. Então, mas como é que vamos fazer esse tratamento, né? Só para não levar muito tempo aqui, como é que vamos fazer esse tratamento? Artemether-lumefantrino. Artemether praticamente tem uma dose de 20 miligramas comprimido, né? E lumefantrino tem uma dose praticamente de 120 miligramas, né? O comprimido praticamente é composto, né? O comprimido por artemether e lumefantrino, onde o artemether é de 20 miligramas, o lumefantrina é de 120. Então, para um adulto, né? Um adulto, vamos lá, acima de quantos quilos? Acima de 30 quilos ou de 35. Então, vamos dar o quê? Né? Vamos dar 4 comprimidos que vai tomar em 12 horas durante 3 dias. Yeah. Então, passando já para o tratamento, nessa é a primeira linha, né? Tratamento de malária não complicada, mas tem a segunda linha, que é artemether e amodiaquina. Então, essa é a segunda linha. Mas, passando já para o tratamento da malária complicada. No tratamento da malária complicada, praticamente nós vamos, já tendo diagnosticado que é malária complicada, né? Então, como é que vai ser? É meio que complexo já. Não. Vamos usar como primeira linha de tratamento da malária complicada, que é artesunato, né? Artesunato. Então, artesunato podemos dar endovenoso ou intramuscular. Então, como é que se faz, né, esse tratamento? Então, nós vamos dar artesunato endovenoso, por exemplo. Damos endovenoso até o paciente, praticamente, até o paciente melhorar ou apresentar algumas melhorias, sair da malária complicada para não complicada. Então, saindo já para não complicada, nós vamos dar continuidade com o quê? Vamos dar continuidade já com aquilo que é o quinino, mas também, se não tiver quinino oral, podemos dar continuidade com artemether e lumefantrina, né? Então, praticamente, o vídeo sobre a malária, a fisiopatologia, o quadro clínico e o tratamento termina por aqui. Então, para aprofundar mais, eu vou disponibilizar na descrição do vídeo o link para quê? Para mais estudos e alguns manuais, alguns protocolos da MISAL para aprofundar mais, porque praticamente nós falamos de artemether, lumefantrine, né? Então, como é que se dá quando é uma criança, né? Quantos comprimidos se dá quando é uma criança? Porque eu falei concretamente quando é um adulto se dá 4, mas quando é uma criança, quais são os comprimidos, quantos comprimidos se dá? Então, tu pode aprofundar isso mais no link que eu vou colocar na descrição, vai te levar praticamente a alguns manuais, né? Não só quando tratamos também da malária a malária complicada, então o que acontece? Como é que é feita a diluição, né? Como é que é feita a diluição, né? Para dar praticamente deixa dar 3 doses durante 24 horas, né? Depois daquelas 24 horas vais dar uma dose por dia, né? Então, como é que se faz isso, a diluição? Poderá também aprofundar em alguns protocolos que eu poderei deixar praticamente o link, né, para ter acesso a esse protocolo na descrição do vídeo. Yeah. Por hoje é tudo.